Se você gosta de falar de negócios, você está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos conhecer o arquiteto Rubens Fernando de Camilo, também conhecido como Rubinho, que é filho, né, do famoso arquiteto Rubem Gil de Camilo. Você tem um escritório aqui em Campo Grande, né, Rubinho? Sim. Atuação em arquitetura. Bom, eu queria saber de você quais são as perspectivas, como que você vê o mercado, o crescimento na parte imobiliária, construção civil, para a gente ter projeções para 2010. Como que você enxerga isso? Olha, a coisa mais interessante que eu acho que a gente pode ressaltar é que do final do ano passado, né, que todo mundo teve aquela notícia, aquela perspectiva de que o ano de 2009 ia ser um ano complicado, não se confirmou. Tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos um 2009, pelo menos na área que eu atuo, assim, um 2009 bastante razoável, te diria até que muito bom, acredito que não só para mim, como para vários outros arquitetos. Agora, a perspectiva para 2010 é aquela história, né? Nós estamos ouvindo que a economia já está recuperando, que o país está no trilho novamente, que a economia internacional está aprumando, enfim, então a conferir, né, Luciano? Porque, lembrando que é um ano de Copa, um ano de eleição presidencial, governo, né? É justo. E normalmente... Um animado, né? Então, a perspectiva de mercado, pelo menos até os especialistas que conversam com a gente, dizem que o mercado está aquecido, que vai circular dinheiro, vamos colocar dessa forma. E o mercado de construção civil, em especial em Campo Grande, vem de uma crescente já de um bom tempo, mesmo na crise. Sim. Como que você acha, quais são as perspectivas para 2010? Você acredita que é um investimento seguro, construção civil? Olha, o imóvel sempre foi um investimento seguro, né? Isso não tem a menor dúvida, né? Inclusive, você vê hoje, se você me perguntar, para dar um exemplo para você, hoje você tem mais financiamento. Tá? Se você tem mais financiamento, vamos dizer assim, um juro relativamente razoável, acredito que eles vão se tornar cada vez mais acessíveis, né? Você tem mais gente do mercado, você tem vamos dizer assim, uma expansão maior e, enfim, o setor se desenvolve, né? Então, acho que o crédito, só para falar um pouco disso, o crédito acho que ele é um fator fundamental, principalmente se você pegar, vamos dizer, média renda, baixa renda, e acredito que na medida em que a coisa que o crédito for se expandindo, em todos os setores, né? Enfim. Tende a facilitar ainda mais esse processo. Justamente porque era um gargalo. O problema todo é o seguinte, é um gargalo. O sujeito que quer construir, o que ele faz? Ele, com recurso próprio, quantas pessoas têm recurso próprio para começar e terminar seu imóvel? Tá, se tratando, por exemplo, de uma casa, vamos pegar um exemplo simples, né? Sim. Muito pouca gente, né? Quer ver um exemplo? Você pega uma casa pequena, mesmo uma casa pequena é um investimento, é um capital razoável que você utiliza. Às vezes é um capital que o sujeito economizou a vida inteira, né? Sim. Você entende? Então, pouca gente consegue reunir esse capital. Então, o crédito vem só para favorecer, né? Isso daí é o que todo mundo trata como sonho da casa própria, justamente por isso, que não é tão acessível, pelo menos para a grande camada da população. Não era, pelo menos. Né? Mas a gente vai fazer o seguinte, Rubinho, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conversando com o arquiteto Rubinho, que está contando um pouco para a gente a respeito, né, das características da construção civil, em especial no mercado sul-mato-grossense. Rubinho, por que é tão caro construir em Campo Grande em especial? Bom, aí que está. Não se trata de ser caro, eu até acho que não é caro. Tá? Depende do que você quer fazer, depende de você alocar o recurso certo para aquilo que você quer fazer, tá certo? Okay. Um dos maiores problemas que nós temos no setor de construção civil em geral é você estabelecer um valor, porque a verdade é a seguinte, o sujeito chega no escritório, tá? A pergunta inevitável é, quanto é o valor do metro quadrado? Tá. Essa, aliás, é uma coisa interessante, porque o preço que se dá, que o arquiteto dá, uma estimativa em função do metro quadrado. Né? Mas olha só como é que é o negócio. Como você vai estabelecer esse metro quadrado? Então, vamos supor, você está querendo fazer uma casa aí de uns 300 metros e uma outra pessoa quer fazer uma casa de 300 metros. A casa que você quer fazer pode ser completamente diferente da casa do outro, embora o padrão seja o mesmo. Né? Os dois querem o padrão médio, os dois querem uma casa de 300 metros, só que essas casas podem ter variações assim, de acabamento, de custo, mesmo sendo de padrão médio.
Então, você generalizar o custo do metro quadrado é uma coisa perigosa. Tá? Agora, você fala, poxa, mas como é que eu vou sair do zero? Eu preciso ter um parâmetro. E é isso aí. O sujeito, quando falar qual que é o custo do metro quadrado, você tem que entender esse custo do metro quadrado como uma estimativa. Né? Pode ser muito mais, como pode ser menos. Não, muito mais não pode. Veja bem, não é bem um chute. Você chega para o sujeito e fala, olha, o metro quadrado, para o padrão que você está, para casa, com as características que você quer, gira em torno de tanto. E você deve estabelecer isso como um piso. Porque é muito comum, quer ver? O sujeito, durante a obra, ele quer melhorar, às vezes, a casa dele. Ou surgem alguns imprevistos, enfim. O que é o correto? Tá? O correto é você fazer um projeto bem discutido com o proprietário, né? Bastante elaboradinho, tá? Fazer um orçamento e ao longo da obra ir perseguindo esse orçamento. Né? O problema maior que acontece, aí que vem a sua pergunta, né? É que o sujeito pergunta, quanto que é o valor do metro quadrado? Tanto. Aí o sujeito se fixa naquele valor e o relógio continua, né? Quer dizer, a obra vai andando, né? Estou tranquilo, vou gastar só isso. Vou gastar X. Então posso gastar um pouco a mais. Um exemplo, o cimento, por exemplo, pode subir e o cara está com a cabeça lá naquele número lá de trás. Então não tenha dúvida, é problemático. Então a gente tem que aproveitar, se você tem a ideia de construir, você tem que pensar assim, nós temos uma economia estabilizada? Em princípio, sim. Né? No meu setor, você tem alguns produtos que continuam subindo mesmo com inflação baixa. Tá? Mas se você tem um orçamento, você está perseguindo esse orçamento, a tua chance é de você ir corrigindo o rumo. Entendeu? É isso que... Então, não é que fica mais caro. Fica mais caro se você não está corrigindo o rumo o tempo todo. Tá? Se você segue o seu planejamento, evidentemente, as surpresas vão ser mais difíceis de acontecer. Exatamente. Porque, por exemplo, mão de obra. Mão de obra hoje talvez seja um dos insumos que mais subiram. Né? E você sabe que, aliás, é uma coisa muito interessante isso. Nós estamos num momento de aquecimento da economia. Né? A economia no meu setor, ela continua em vento um pouco. Não, a estimativa realmente é que todos os setores melhorem bastante nos próximos meses. Justamente. Agora, olha só, o que você faz, se você tem um aumento, um incremento na demanda, o que você faz com a mão de obra? Como é que você forma uma mão de obra de uma hora para outra? Assim? Não é fácil, né? É por isso que a gente brinca muito na minha área, assim, que o sujeito é pedreiro, ele se promove mestre, né? Ele de repente já conhece alguém, essa pessoa já vira amigo dele, acaba confiando e o sujeito começa a pegar a obra e ele vai embora. Por quê? Porque ele tem a oportunidade, ele não vai perder aquela oportunidade. Agora, isso é bom? Complicado, né? Porque ele não vai ter o conhecimento técnico necessário. Muitas vezes não. Eu não estou de forma alguma querendo generalizar, mas o que eu acho é o seguinte, nós precisamos capacitar a mão de obra na construção civil numa medida em que você vai aumentando a demanda, ou seja, você vai construindo, você precisa formando gente para trabalhar, porque senão fica uma coisa engraçada, né? Você fica com uma mão de obra complicada e cada vez surgindo produtos novos, tecnologias novas, e você precisa lidar com isso, precisa saber executar. Né? E está havendo uma migração enfim, para o setor de construção civil da mão de obra? Olha, eu percebo assim, em termos de mercado de trabalho, empregabilidade, é um mercado que hoje está oferecendo bastante oportunidade. É um pouco a continuação do que eu te falei agora há pouco. Quer dizer, é evidente, é um setor que está... Primeiro que ele é o primeiro que emprega, tá certo? A construção civil é uma dos setores que mais emprega a mão de obra não qualificada, sujeito que não tem uma qualificação maior. Perfeito. Então, eu falo por mim, falo pela minha experiência. Eu vejo nos canteiros de obra gente nova, não tenha dúvida, vejo sim. Por isso, essa minha... vamos dizer assim, expectativa, essa vontade que eu tenho de que a gente consiga capacitar cada vez mais gente para trabalhar no canteiro. É uma coisa fundamental. A sua empresa hoje, ela faz esse tipo de capacitação? Não. Veja só, eu trabalho na área de projeto de arquitetura, tá? Eu tenho equipes, tenho parceiros na área de construção. E eu fiscalizo as minhas obras também, né? Na área de projeto. Então é nessa condição que eu observo, né? Você percebe, por exemplo, existe uma rotatividade, né? Às vezes eu vou numa determinada obra que eu estou fiscalizando minha, e eu vejo que em determinada